Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Coreia e este é mais um capítulo do quadro Releitura de Artigos. Vamos falar sobre o porquê o Bitcoin realmente representa a democratização do dinheiro, logo após a vinheta. Esse conteúdo é uma releitura do artigo escrito por Aaron Van Wirdum, publicado no site Bitcoin Magazine. Quem quiser ler o artigo na íntegra, que está em inglês, o link estará na descrição. O Bitcoin normalmente é considerado uma forma realmente democrática de dinheiro. No entanto, curiosamente, parece haver várias explicações que apoiam essa caracterização. Pelo menos uma dessas interpretações fez com que alguns duvidassem se o Bitcoin de fato ainda representa a democratização do dinheiro ou se talvez tenha se tornado suscetível às forças menos democráticas ao longo dos anos. Para entender por que essa dúvida é compreensível, mas injusta, é útil reconhecer os dois tipos de democracia, conforme distinguidos por teóricos políticos como o professor de Cambridge, John Dunn, que são frequentemente atribuídos ao Bitcoin, e por que o mais importante desses dois ainda está intacto até hoje. A primeira forma principal de democracia, conforme definida por Dunn, é essencialmente uma forma de governo. Portanto, em sua essência, esse tipo de democracia é, em última análise, um procedimento técnico, ao invés de um valor político. Esse procedimento engloba basicamente a formação do governo por meio das eleições que já conhecemos. Em relação ao Bitcoin, essa característica democrática é comumente atribuída à proposta de Satoshi de um sistema de prova de trabalho que funcionaria com base em um mecanismo de uma CPU por voto. Mas, como todos sabemos, essa característica democrática realmente não se manteve. Devido à introdução das minerações assíncronas e aos pools de mineração, dificilmente alguém que usa o Bitcoin hoje tem qualquer voto nesse procedimento específico, enquanto aqueles que o fazem têm um voto muitíssimo maior. Mas embora esse processo de especialização provavelmente tenha enfraquecido a natureza descentralizada da infraestrutura do Bitcoin em certo grau, o mecanismo uma CPU por voto dificilmente deve ser considerado como um ideal fundamental para apoiar o Bitcoin em primeiro lugar. Ao invés disso, reflete principalmente uma função específica dentro do protocolo, o sistema de prova de trabalho. E, embora essa função específica seja, obviamente, uma inovação tecnológica fundamental, pois ajuda a resolver o problema do gasto duplo, parece ter pouco a ver com a ideologia em si. Além disso, essa caracterização de democracia como voto majoritário é uma interpretação bastante limitada da democracia em primeiro lugar. Ao invés disso, a ideologia da democracia, que foi desenvolvida ao longo dos séculos através dos trabalhos dos filósofos políticos, que culminou nas revoluções americana e francesa do século XVIII, consiste em vários ideais iluministas. E esta última versão provavelmente deve ser considerada como a mais importante dos dois tipos de democracia, conforme distinguidos por teóricos políticos como Dunn. Felizmente, esse valor ainda está muito presente no Bitcoin hoje. Um desses ideais iluministas inerentes imbuídos tanto na democracia quanto no Bitcoin é a noção de igualdade. Fundamentalmente, esse ideal consiste que todos os homens devem gozar de direitos iguais perante a lei e inclui questões como liberdade de expressão e direitos de propriedade. Isso, é claro, está muito presente no protocolo dessa criptomoeda. Ao contrário do dinheiro dos bancos centrais que pode ser censurado à vontade, como foi mostrado através do bloqueio bancário do Wikileaks, é absolutamente impossível censurar os pagamentos com o Bitcoin, uma vez que esses pagamentos não requerem um intermediário e consistem literalmente em informações protegidas criptograficamente, uma forma pura e, portanto, muito igual à liberdade de expressão. Por razões semelhantes, confiscos arbitrários de riqueza, como foram vistos no Chipre, estão simplesmente fora de questão, desde que os bitcoins sejam armazenados de forma segura. Além disso, a estrutura organizacional por trás do Bitcoin garante um nível incrivelmente alto de igualdade. Fundamentalmente, nenhuma pessoa tem mais influência sobre o protocolo do que qualquer outra, nem pode alterar as regras para trazer benefício próprio. Nem mesmo o inventor, Satoshi Nakamoto, ou grandes players como os gêmeos Wikileaks são capazes de alterar o código do Bitcoin sem chegar a um consenso entre os usuários. Consequentemente, cada usuário do Bitcoin é verdadeiramente igual dentro da blockchain, em total contraste com o imenso poder que grupos de lobby financeiros têm exercido sobre a política monetária de muitas
primeiras nações, ou com a ideia de too big to fail dos grandes bancos da modernidade. O segundo princípio importante que sustenta a democracia ocidental moderna é o ideal de soberania popular. A base desse princípio, que remonta ao contrato social de Thomas Hobbes, é a legitimação do Estado de Direito pelo consentimento dos governados. E, independentemente da legitimidade ou conveniência desse contrato em relação aos atuais Estados-nação, na melhor das hipóteses, os bancos centrais conduzem as operações com consentimento questionável. Eles não são apenas removidos propositalmente do processo político democrático, como na União Europeia, mas apenas uma pequena fração da população entende o que essas instituições fazem em primeiro lugar. Além disso, não existe indício de dúvida que os bancos privados não administram o suprimento de dinheiro com o nosso consentimento. Sendo assim, eles administram uma quantidade enorme do nosso suprimento de dinheiro, muito mais do que as pessoas imaginam. Ao contrário do equívoco popular, os bancos não emprestam dinheiro emitido pelo Banco Central, nem mesmo indiretamente, como sugere o modelo multiplicador de dinheiro. Ao invés disso, eles próprios criam dinheiro usando o crédito. Ainda assim, os bancos privados não emprestam nenhum tipo de conta ao público, como ficou demonstrado claramente com a falta de banqueiros processados devido à crise financeira americana. Para ser franco, nosso sistema monetário atual zomba totalmente da soberania popular. O Bitcoin, no extremo oposto do processo, existe literalmente por causa do consentimento dos usuários. Se eles não consentissem com as regras do protocolo, não usariam a moeda em primeiro lugar. E esse uso, por sua vez, é o que torna essa moeda valiosa. Afinal, o Bitcoin não seria nada além de um código-fonte sem seus usuários. Na verdade, o Bitcoin nem mesmo governa através do nosso consentimento. Ele existe efetivamente devido ao nosso consentimento. Por conseguinte, os usuários do Bitcoin que estão insatisfeitos com a criptomoeda podem simplesmente optar por retirar seu consentimento e, talvez, adquirir uma nova criptomoeda ou mesmo voltar a utilizar as moedas fiduciárias dos governos. E isso, de fato, já aconteceu algumas vezes, é claro. Insatisfeitos com o algoritmo de mineração do Bitcoin, alguns deixaram totalmente ou pelo menos parcialmente de apoiar a moeda, criando assim o Litecoin. Insatisfeitos com o desperdício de energia do Bitcoin, algumas pessoas deixaram de apoiá-lo para usar o Peercoin. E insatisfeitos com a comunidade do Bitcoin, alguns deixaram de apoiá-la para usar a Dogecoin. Muitos podem simplesmente vender todos os Bitcoins e sair com total consentimento. Apenas necessitam fazer uma transação para uma altcoin que se sintam mais confortáveis. Eles podem votar simplesmente não estando ativos na rede. Por último, o terceiro e mais importante valor político que sustenta a democracia ocidental moderna é o princípio da autogovernança. E não é exagero argumentar que a estrutura organizacional da programação de código aberto é, de longe, a melhor maneira já inventada das pessoas comuns se organizarem. Não só todos são livres para contribuir com as regras, no caso com o código do sistema, como também esse poder não precisa ser transferido para alguém para que funcione. Com o Bitcoin pela primeira vez, não precisamos delegar um pequeno grupo de pessoas para governar o resto da população, mas podemos transferir esse poder para o código-fonte aberto, universalmente verificável, escrito por e para as pessoas. Essa é uma forma verdadeiramente revolucionária de governo. Claro, alguns dos economistas mais inteligentes vivos hoje irão argumentar que isso não é uma coisa boa. De acordo com eles, o dinheiro não deveria ser governado pelo povo. Eles acreditam que o governo deve ser administrado com cuidado por especialistas para estabilizar o valor, por exemplo, ou para garantir a prosperidade econômica. De acordo com esses economistas, se as pessoas não gostam daquilo que está sendo feito, elas teriam pouca ou nenhuma capacidade de alterar o sistema, governado por uma pequeníssima fatia da população. Mas adivinhe, isso é precisamente o que alguns dos pensadores políticos mais inteligentes de eras anteriores, incluindo gentes como Platão, Montesquieu e Hobbes, argumentaram sobre a própria democracia. Todos eles esperavam que a sociedade acabasse em uma confusão terrível se o poder governamental não fosse, pelo menos parcialmente, reivindicado por algum tipo de liderança autocrática. De fato, até 1800, o termo democracia era, na verdade, uma palavra marginalizada, apenas perpetuada pelos dissidentes despreocupados e incorrigíveis. Como John Donne disse, em suas palavras, aqueles que escolheram fazer isso se colocaram muito além das fronteiras da vida política, estão presentes nas vidas intelectuais de praticamente toda a população. E assim terminamos o artigo de hoje. Lembre-se que o link para o artigo original está aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, caso esteja no YouTube ou caso esteja ouvindo o nosso podcast, entre em contato conosco pelo Instagram, @CoreaConK. Tudo junto.
Até o próximo capítulo e tchau!